Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui no canal Rotas do Brasil, e esse é mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Nesse quadro a gente conta a história de ônibus que tem algumas características que os tornam diferentes de todos os outros que a gente tem rodando por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os diplomatas articulados, uns ônibus que a Nielsen lançou como uma espécie de revolução para o mercado do transporte rodoviário brasileiro, mas que ao passar dos anos acabaram não dando muito certo. E hoje, pelo que eu pude apurar, só existe um carro com essa configuração rodando aqui no Brasil. Então vamos conhecer um pouco aí da história desse modelo. Sem muita enrolação, solta a vinheta do canal e a gente já volta contando a história aí dos diplomatas articulados. Na década de 70, as fabricantes ainda não imaginavam que o ônibus rodoviário de 2 andares seria uma tendência no futuro, mas já havia demanda das empresas rodoviárias por ônibus que pudessem transportar mais pessoas de uma só vez. Visando atender essa demanda e sem ter a ideia de aumentar o ônibus para cima e não sendo possível aumentá-lo para os lados, a Nielsen resolveu lançar um ônibus aumentado para trás. E assim nascia o Diplomata 2.50 articulado, sendo lançado em 1977. Não se sabe exatamente quantas unidades do modelo foram produzidas. Muita gente acredita que foram em torno de 10, mas pela minha teoria foram muito menos do que se imagina por aí. A Aviação Garcia foi a primeira empresa a apostar nesses carros. Chegaram dois em 1979 com os prefixos 7980 e 7981. Esses tinham chassi Scania modelo B111 e acreditem se quiser, eles chegaram a fazer São Paulo-Londrina. Mais pra frente, em 1980, chegou um terceiro, com o prefixo 8100, e houve uma mudança no chassi, que agora era o Volvo B58. Eu tenho uma teoria que além desse, também chegou um quarto diplomata articulado, no mesmo ano e na mesma configuração, podendo ter este outro ocupado o prefixo 8101. Esses carros poderiam ter fácil mais de 60 lugares, e eram até bastante confortáveis, porém logo percebeu-se o ponto fraco deles. Os passageiros que viajavam na parte de trás reclamavam que o carro balançava muito. Tanto que em 80, quando a empresa adquiriu mais dois, trocaram o fabricante do chassi para ver se os problemas de falta de estabilidade do Scania B111 na parte traseira seriam menores agora com os Volvo B58, o que não se provou verdade com o tempo. Por conta disso, a Garcia, que foi a primeira a investir na ideia, logo quis se ver livre deles quatro. A Catarinense foi outra que operou diplomatas articulados. Foram dois, os prefixos 8112 e 8113. Eles não tinham uma linha fixa, mas geralmente estavam em alguma rota ligando Blumenau às cidades do litoral de Santa Catarina, como Florianópolis, Balneário de Camboriú e etc. Os diplomatas articulados da Catarinense tinham chassi Volvo B58 e eram ano 80, modelo 81. Não é nada oficial, mas pelo que pude ver, esses articulados da Catarinense eram os mesmos dois que a Garcia comprou em 1981 e que não deram muito certo por lá. Na Catarinense, ao contrário do que aconteceu com a Garcia, os carros foram muito bem aproveitados e rodaram por anos, até 1985, só sendo então desativados quando a Catarinense foi vendida para o grupo JCA, que imediatamente os retirou de circulação. A empresa sul-americana de transportes, que já teve sua história contada aqui no canal, vou deixar o link do vídeo aí na descrição, também operou com diplomatas articulados em sua principal rota, ligando Curitiba a Foz do Iguaçu. Os diplomatas da Sul-Americana tinham os prefixos 2000 e 3000 e chassi Scania B111. Eu também tenho uma teoria sobre eles. Eu acredito que esses dois eram o 7980 e 7981 na Aviação Garcia antes de chegarem à Sul-Americana, que por sua vez também rapidamente identificou os mesmos problemas de falta de estabilidade na parte traseira e não ficou muito tempo com os dois. Outra empresa que operou com esses diplomatas articulados, só que lá no Centro-Oeste, foi a Aviação Araguarina. Eles rodaram em linhas como Goiânia-Brasília e Goiânia-Anápolis. A Aviação Araguarina teve dois, prefixos 3371 e 3373. Eles tinham chassi Scania modelo B111 e foram fabricados em 1979, assim como os dois que acabamos de falar. Então, se vocês me permitem seguir teorizando, pelo que pude apurar, esses dois que fizeram parte da frota da Aviação Araguarina são os mesmos dois que fizeram antes parte da frota da Sul-Americana e ainda antes foram adquiridos 0 km pela Aviação Garcia. A Araguarina aproveitou os carros por um tempo razoável, mesmo com as reclamações dos passageiros. Isso porque a empresa deve ter encontrado dificuldades para repassar esses articulados para frente.
Depois de um tempo, acabou rolando uma solução meio caseira. Segundo informações, os dois foram serrados e reformados para rodarem sem a articulação, sendo repassados para a Transbrasiliana, que fazia parte do mesmo grupo empresarial. Mas se eram 4, e já sabemos o fim de 2, onde estão os outros 2 que eram da Catarinense? O que ocupou o prefixo 8113 nos tempos de Catarinense teve um destino mais comum, passou a circular sem identificação. Durante o início dos anos 2000, era visto com frequência em Valença, no Rio de Janeiro. No fim dos anos 2000, por volta de 2010 mais ou menos, foi registrado pela última vez. Estava reformado, fazendo um turismo para Aparecida. Depois disso, nunca mais foi visto em lugar nenhum e eu acho pouco provável que este modelo ainda exista. O 8112 nos tempos de Catarinense teve um destino bastante diferente, sendo vendido inicialmente para a empresa Concatur, também de Santa Catarina, onde recebeu o prefixo 600. Após uma passagem não muito longa pela Concatur, ele foi adquirido por Olivan Bolzoni, um cara bem radical que faz coisas tranquilinhas como pilotar uma moto no Globo da Morte em circos. Nas mãos de Olivan, foi transformado num motorhome, ganhando uma pintura nova que casa muito bem com a ideia de circo. Olivan Bolzoni inclusive tem conta no Ônibus Brasil e compartilha com relativa frequência fotos como essa do seu diplomata articulado na sua galeria do site. Tive a oportunidade de conversar com ele pouco antes de editar o vídeo, e ele me enviou algumas fotos internas dele para vocês verem aqui no canal e poderem apreciar que legal que ficou esse ônibus por dentro. As fotos estarão no final do vídeo, então fica ligado até o último segundo, que vale muito a pena. Mas e o projeto dos rodoviários articulados? Por que não foi para frente? Foram basicamente 2 motivos. Primeiro, tem a já comentada questão da falta de estabilidade na parte de trás, que causava um certo desconforto nos que viajavam ali. E segundo, que ele não é um carro muito fácil de se manobrar dentro de rodoviárias. Nos tempos de Catarinense haviam plataformas específicas para ele estacionar, como na antiga rodoviária de Itajaí, em Santa Catarina. Lá a plataforma de número 1 era exclusiva para eles, ela era bem maior para facilitar a vida do motorista. Então os terminais teriam que se adaptar para receber esse tipo de ônibus. Uma última palavra sobre o projeto em si é que lá nos primórdios, nos anos 70 e 80, imaginava-se que os DDs eram o futuro do transporte urbano e os articulados o futuro do transporte rodoviário. Hoje, quase 50 anos depois, descobrimos que os 2 modelos eram promissores, mas estavam em ambientes trocados. Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aí do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Queria só deixar alguns comentários aí sobre a história, né? Conversando com o Olivan, que é o proprietário do ônibus atualmente, ele me disse que ele tem a intenção de vender esse ônibus um dia para que ele se torne peça de um museu, para que ele seja conservado, né? Para que outras pessoas possam de repente visitar algum local para conhecer esse modelo exclusivo que ele tem em suas mãos hoje. Como eu falei, ele me mandou algumas fotos, eu vou colocar elas após o encerramento do vídeo aqui para vocês poderem conferir. Então galera, se vocês gostaram da história, deixa o seu like ajuda muito o canal, faz o vídeo ser sugerido para outras pessoas. Se inscreve no canal para a gente chegar aí na nossa próxima meta de 70 mil inscritos. E se possível, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais para outras pessoas poderem conhecer a história desses ônibus icônicos e que hoje em dia, infelizmente, só há um modelo rodando por aí. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem com mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Fui!